Você está prestes a ouvir uma história onde cada verdade tem um preço, e algumas não deveriam jamais ser descobertas. Eu sou Bianca Ferreira, curadora das histórias do canal Locra, e hoje te convido a mergulhar em Herança de Sombras. Em Babylon, a magia é tão comum quanto matemática, e 2 vezes mais perigosa nas mãos erradas. Neste lugar onde o extraordinário é rotina e uma única palavra pode destruir, Elian Thorne é jogado no olho do furacão. Após a morte de seus pais, ele é forçado a viver com um avô que mal conhece. Mas nada é como ele imaginava. As confusões começam rápido, e segredos ainda maiores começam a se revelar. As visões começaram. As sombras se movem. E a guerra já começou, mesmo que ninguém fale sobre ela. A chuva deu lugar a um vento gelado, cortante como memória ruim. Enquanto entregava a papelada na secretaria, sentia o clima ao redor pesar como se algo estivesse prestes a ruir. A escola, os corredores, os sussurros, tudo ganhava um novo tom. Como se o mundo começasse a revelar o que sempre esteve oculto. Elian caminhava lentamente em direção ao prédio da secretaria, com a pasta de documentos apertada contra o peito como se ela pudesse protegê-lo de tudo o que aquele lugar representava. O som dos seus passos sobre o cascalho ecoava pelo pátio vazio, ritmado e solitário, como um relógio contando os segundos de uma realidade que ele ainda não compreendia. Mas havia algo mais ali. Uma presença. Um arrepio sem causa lógica percorreu sua espinha, como se alguém, ou algo, o estivesse observando. Ele parou. O vento sussurrou entre as árvores, carregando consigo o perfume úmido das folhas e algo mais, quase metálico, cortante. Quando seus olhos vagaram pelo campus, encontraram a origem da inquietação, uma garota. Ela estava sentada sobre uma estátua de obsidiana, um leão imponente esmagando uma serpente sob as patas. A cena, por si só, já era simbólica o suficiente para perturbar. Mas era ela que fazia o mundo ao redor desaparecer. Havia algo inquietantemente etéreo naquela figura. O casaco cinza que a envolvia parecia feito de neblina sólida, e o cachecol preto escondia metade do rosto, deixando à mostra apenas os olhos, de um azul profundo e líquido, como se contivessem o reflexo de algo que Elian não queria, ou não ousava, ver. O tom suave da pele dela contrastava com a palidez do céu, como se a própria luz estivesse inclinada a favorecê-la. E por um instante, ele esqueceu quem era. Onde estava? Ela folheava um livro com dedos longos e firmes, mas ao lado repousavam um caderno de esboços e um lápis de carvão, objetos que pareciam carregar histórias mais densas do que qualquer página impressa. Elian tentou desviar o olhar. Falhou. Como se sentisse o peso dos olhos dele, a garota ergueu o rosto lentamente. E quando os olhares se encontraram, o tempo não desacelerou, ele parou. Havia algo ali. Algo que rasgava silenciosamente todas as camadas que Elian construíra para se proteger. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu invisível. Sentiu-se visto. Com um movimento fluido e quase silencioso, ela fechou o livro e desceu da estátua como se a gravidade a respeitasse mais do que aos outros. O vento brincou com os fios claros de seu cabelo enquanto ela se aproximava. Havia uma graça inquietante em seus passos, o tipo de confiança que não é aprendida, mas herdada, ou talvez imposta pelo próprio destino. Parou a poucos passos de distância. Os olhos nunca abandonaram os dele. Olá, disse ela. A voz era baixa, firme, e carregava a estranha sensação de que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Já nos conhecemos? Elian piscou. A pergunta ecoou em sua mente como se já tivesse sido feita antes, em algum lugar que ele não lembrava, ou talvez sonhara. Não. Não que eu saiba, respondeu, com mais hesitação do que gostaria. A garganta seca, o coração disparado. Ela inclinou a cabeça, estudando-o. Não como quem busca algo que perdeu, mas como quem já sabe a resposta e está apenas esperando que o outro admita. Você é Elian Thorne, certo? Disse, quase como uma afirmação. E então completou, com um sorrisinho quase imperceptível. É mais bonito do que eu imaginava. O calor subiu-lhe ao rosto como se tivesse sido exposto a uma luz intensa. Sou eu, murmurou, tentando parecer menos abalado do que estava. Ela riu. Um som leve, mas com camadas, como se escondesse ironia, surpresa e algo mais perigoso. Desviou o olhar brevemente, mas quando voltou a encará-lo, o mundo pareceu encolher. Do nada, ela puxou algo da bolsa, um jornal dobrado. Entregou-o a ele com casualidade calculada. Pensei que estivesse vendo um fantasma, disse, com aquele mesmo tom de quem brinca à beira de um abismo. Elian congelou.
O jornal parecia pesar toneladas em suas mãos. Na capa, uma foto sua, tirada na saída do hospital. O mesmo olhar exausto, a mesma expressão vazia. Aquela imagem era um espelho do que ele não queria lembrar. Você, de onde tirou isso? Perguntou ele, a voz baixa, cautelosa. Eu coleciono coisas interessantes, respondeu, sem recuar 1 milímetro. E você me parece bem mais do que interessante. Ele tentou rir, mas soou forçado. Quer que eu autografe? Disse, fingindo leveza. Ela sorriu, agora com um brilho nos olhos que não era exatamente divertido. Talvez eu devesse pedir isso. Mas antes, me diga. Como foi ser manchete de jornal por um dia? Elian olhou para a foto. O passado piscava por trás da imagem como um raio preso entre as nuvens. E ele sabia que havia ali perguntas perigosas disfarçadas de conversa banal. Foi só um dia ruim, respondeu. E depois, com um certo peso na voz. Um dia que durou tempo demais. Ela o observou em silêncio. Não era julgamento. Era algo mais silencioso e mais letal. Compaixão. Curiosidade. Elian não sabia. Só sabia que ela via através dele como se tivesse nascido com esse domingo. E você? Quem é você, afinal? Perguntou, tentando reverter a maré da conversa. Ela sorriu, dessa vez com uma delicadeza que quase parecia humana. Isabela, disse, e então, como se jogasse um fragmento de destino em sua direção. Isabella Black. O nome soou familiar, como uma lembrança enterrada sob camadas de esquecimento e medo. Algo naquela combinação de sons arrepiou sua pele. Nome bonito, disse, sem saber por que aquilo foi tudo o que conseguiu dizer. Parecia errado. Pequeno. Insuficiente. Obrigada, respondeu ela. Mas havia algo mais em seu tom. Algo como, você ainda não faz ideia de quem eu sou. E, de fato, Elian não fazia. Mas naquele instante, entre o som distante do vento e o peso de olhos que viam demais, ele soube de uma coisa. Conhecer Isabella Black mudaria tudo. Elian cogitou abrir a boca para dizer algo. As palavras estavam ali, presas na garganta, pulsando como uma confissão ou um erro prestes a acontecer. Mas então, uma voz cortou o ar como uma lâmina envolta em veludo. Mestre Elian. Vim buscá-lo para levá-lo para casa. Ambos se viraram ao mesmo tempo. A figura à distância parecia ter sido esculpida em mármore noturno, firme, etérea, imperturbável. Isolde estava ali, com os cabelos vermelhos flutuando como fogo domado pelo vento gélido, o vestido preto ajustado em cada curva, como se a noite tivesse decidido se vestir para uma festa em ruínas. Os detalhes em renda negra nos punhos tremulavam levemente, mas ela permanecia imóvel, com a frieza de quem esqueceu o que é tremer. O frio não ousava tocá-la. Ou talvez fosse ela quem não o reconhecesse mais. Isabela a encarou primeiro. Seus olhos se estreitaram, não em temor, mas naquele tipo de vigilância natural que os vivos têm diante dos imortais. Era o olhar de quem sentia o instinto sussurrar cuidado. Isolde, disse Isabela, com a voz calma demais para ser apenas educada. Isolde arqueou uma sobrancelha, imperceptível, os olhos cor de mel traçando um leve sorriso que não alcançava os lábios. Sempre é agradável cruzar com a senhorita Black, disse Isobel, analisando a situação, cada pequeno detalhe. Ainda matando aula. Uma aluna do 5º ano deveria dar exemplo para os alunos dos anos iniciais. Isabela apenas inclinou a cabeça, em um gesto que poderia ser tanto uma saudação quanto um desafio. Elian pigarreou, incerto de onde exatamente se encaixava entre aquelas duas forças que pareciam se conhecer mais profundamente do que ele jamais entenderia. Melhor eu ir, murmurou ele, lançando a Isabela um último olhar. Havia algo nele que implorava para ficar, mesmo enquanto os pés já obedeciam à partida. Certo, murmurou Isabela, se aproximando dele e beijando a bochecha dele, seus lábios finos e quentes. Ela sorriu entre o beijo, e Elian mal conseguiu prestar atenção em qualquer outra coisa. Sem mais palavras, ela se afastou de Elian pegando suas coisas próxima à estátua. Nos vemos mais tarde, Elian. Ela gritou, enquanto surgiu algumas garotas alegres e a puxavam para longe. Uma delas era esbelta e deslumbrante como uma modelo da Vogue. Ela cumprimentou Elian de longe com um ar frio e recuou, seus olhos verdes estreitados como os de um felino. A outra, com cabelos vermelhos encaracolados, lançou seus braços ao redor de Isabela. Elian ficou algum tempo observando elas desaparecer, como se aquilo tivesse sido apenas um sonho ou simplesmente como se tivesse sido atingido por uma tempestade viva chamada Isabella Black. O silêncio entre eles era espesso,
quase tangível. Elian não respondeu, apenas assentiu, como quem aceita uma sentença, e caminhou ao lado de Isolde. O som ritmado dos saltos dela sobre o chão de pedra ecoava pelo corredor da ala leste, como uma marcha fúnebre disfarçada. A luz fria do entardecer tingia as janelas góticas de um dourado melancólico, refletindo nos vitrais imagens de mártires, deuses esquecidos e símbolos antigos da escola. Elian achava que voltariam como haviam chegado, pela mesma carruagem negra puxada por criaturas que jamais ousavam relinchar. Mas, ao atravessarem os portões arqueados e descerem os degraus do pátio, compreendeu que o destino tinha outros planos. O estacionamento quebrava o encanto do edifício. Era feio, rude, real demais. Carros velhos apodreciam sob a névoa, como ossadas enferrujadas de um passado que ninguém queria recordar. Tudo ali cheirava a abandono, menos um ponto. O carro. O carro para o qual Isolde se dirigia era como uma visão deslocada no tempo. Um Bristol Phantom Série 9, negro como carvão queimado, com reflexos azul-violáceos que dançavam ao toque da luz. O brasão na frente, um corvo de asas abertas diante de 3 espadas, parecia mais uma maldição entalhada em metal do que um emblema de família. Elian parou. Por um instante, não soube se queria entrar. Aquele carro parecia carregar o presságio de que algo dentro dele mudaria tudo, talvez para sempre. Isolde virou-se, o cabelo escarlate ondulando com uma brisa que só a tocava. Mestre Elian, disse com suavidade contida. Podemos ir? Ele assentiu novamente. Engoliu o nó que se formava na garganta e entrou no carro como quem entra num túmulo. O interior era escuro, forrado com couro macio demais, silencioso demais. Ele se sentou ao lado esquerdo. Isolde ao direito. E entre eles, o espaço parecia conter todos os quilômetros que separavam o passado do futuro. Ela cruzou as pernas com elegância. Os punhos do vestido estavam manchados de algo, talvez tinta, talvez sangue. Não perguntou. E então, começou, com a voz baixa, modulada. Como foi seu primeiro dia em Babylon? Elian demorou a responder. Olhava pela janela, onde as luzes da escola tremeluziam à distância, como se implorassem para que ele voltasse. Como se prometessem que, se ele voltasse no tempo, nada daquilo teria acontecido. Foi estranho, murmurou, por fim. Isolde arqueou uma sobrancelha, um gesto felino e levemente irônico. Estranho como em vi coisas que não deveria ter visto. Ou como em descobri que o mundo é muito mais cruel do que eu pensava. Elian soltou um suspiro amargo. Como em? Talvez eu tenha morrido um pouco por dentro hoje, disse, sem ironia. Sem defesa. Ela se calou por um segundo. Depois sorriu, não de escárnio, mas de reconhecimento. Babylon tem esse efeito. Ela quebra você. Depois pergunta se ainda é digno de ser reconstruído. O silêncio voltou, denso como neblina. Elian se afundou um pouco mais no banco. Sentia-se pequeno e, ao mesmo tempo, cheio de dor demais para caber em si mesmo. Eu não sei se consigo, confessou. Eu vejo o rosto deles quando fecho os olhos. Minha mãe, minha irmã e meu pai. Eles estavam tão quietos. E eu só queria que eles gritassem. Que me dissessem que estavam com dor. Qualquer coisa. Mas a voz dele falhou. Mordeu os lábios até sentir gosto de sangue. Isolde não o interrompeu. Ela apenas o observava com olhos que já tinham visto demais. Então, falou, e cada palavra era uma lâmina coberta de veludo. Eu enterrei minha mãe em pleno inverno. A voz dela era quase um sussurro. Ela morreu congelada nas montanhas de Tiradal porque não quis deixar para trás a filha. Eu tinha 6 anos. E ela morreu com os olhos abertos, segurando minha mão. Eu sei, Elian. Sei como é implorar por um som, por uma última palavra, e não ouvir nada além do próprio choro. Elian não respondeu. Mas algo nele, algo profundo e silencioso, reconheceu a verdade no olhar dela. A dor vai te seguir por muito tempo, continuou Isolde. Vai se agarrar à sua pele como sombra. Mas você tem uma escolha. Pode deixá-la te consumir, ou pode dar um propósito a ela. Ele virou o rosto para ela, os olhos marejados. Pela primeira vez, parecia mais menino do que herdeiro. Mais humano do que lenda. E se eu não conseguir? Ela inclinou-se levemente. Tocou o ombro dele com uma gentileza que desarmava. Então eu estarei aqui para te lembrar de quem você é, sussurrou. Porque mesmo afundado na escuridão, você ainda tem luz dentro de si. E essa luz, Elian, essa luz é tudo o que nos resta quando o mundo vira cinzas. O carro seguiu em silêncio, e lá fora, a noite caiu com um peso quase cerimonial.
como se até o céu estivesse de luto. O silêncio entre eles era espesso, quase tangível, como névoa carregada de sal numa manhã de luto. Posso te perguntar algo? Elian quebrou o silêncio com a voz rouca, quase imperceptível. Isolde assentiu com um gesto calmo, os olhos ainda voltados para a janela, como se soubesse que aquela pergunta viria desde o momento em que ele entrou no carro. É se eles não disseram nada. Você conheceu minha mãe? Ela fechou os olhos por um segundo. Não como quem hesita, mas como quem precisa reunir lembranças que ainda doem ao toque. Quando os abriu, sua expressão estava banhada por uma ternura inesperada, quase infantil. Sim, disse com um sorriso breve, de um afeto que parecia antigo. Conheci muito bem. Elian se endireitou ligeiramente no banco, como se cada palavra dela pudesse aproximá-lo de uma sombra que há muito perderá o calor do corpo. Nós estudamos juntas em Babylon. Continuou Isolde, ajeitando a gola do vestido com dedos delicados, como se o ato a ancorasse no presente. Ela era tão diferente de tudo o que esse lugar representa. Enquanto todos competiam por poder, por prestígio, sua mãe caminhava na contramão disso tudo. Ela olhava para as pessoas como se visse suas almas antes mesmo de ouvir seus nomes. A dor nos olhos de Elian se tornou mais nítida, mais afiada. Ele desviou o olhar para o vidro, onde a noite começava a engolir os últimos tons do entardecer. Mas seus olhos brilhavam, vulneráveis, famintos por memórias que ele próprio não possuía. Ela era gentil? Perguntou, a voz falhando na última sílaba. Isolde sorriu. Um sorriso triste, porém cheio de verdade. Extremamente. Até demais para esse mundo. Sua mãe, ela tinha esse dom raro de escutar. Não só ouvir, mas realmente escutar. Como se cada palavra dita para ela importasse mais do que feitiços ou linhagens. Eu a vi chorar por criaturas que ninguém notaria. Vi ela recusar duelos que poderia ter vencido só porque sabia que o outro precisava ganhar. E mesmo com tudo isso, nunca foi fraca. E vocês eram amigas? A pergunta saiu em um fio de voz. Irmãs de escolha. Respondeu sem hesitar. Dormíamos no mesmo dormitório. Dividíamos livros, confidências. Ela adorava escrever cartas. As paredes ao lado da cama dela eram sempre cheias de bilhetes, pequenas promessas, poemas incompletos. Sempre deixavam para mim nos dias difíceis. Como se soubesse antes de mim quando eu ia desmoronar. Isolde respirou fundo, e havia algo frágil nela agora, algo que lembrava um vidro trincado prestes a ceder. A dor de perdê-la nunca passou, Elian. E às vezes, quando te olho, vejo os olhos dela. A forma como você observa o mundo em silêncio, como se tentasse compreendê-lo sem tocá-lo, é igual. Ela também carregava o peso de todos, mesmo quando ninguém lhe pedia isso. Elian sentiu algo rasgar por dentro. Lentamente, como papel úmido sendo separado. O nó em sua garganta era quase físico. Eu não me lembro da voz dela, sussurrou. Tento, todas as noites. Mas o que resta são fragmentos, um cheiro, uma risada, o calor de uma mão. O rosto está ficando borrado. Isolde se inclinou levemente para a frente, e pela primeira vez, tocou o braço dele com a ponta dos dedos. O gesto foi simples, mas carregado de reverência. Então eu vou te emprestar as minhas. Sempre que quiser. Sempre que precisar. Ele fechou os olhos por um instante, apertando os lábios numa tentativa de conter tudo aquilo que ameaçava transbordar. Ela te amou e ainda ama, Elian. Com a força de um furacão e a paciência do mar. Ela acreditava em você antes mesmo de você existir. A voz de Isolde tremeu no final, e ela desviou o olhar. Por um momento, nenhum deles disse mais nada. Do lado de fora, a neblina encobria a escola, apagando lentamente a silhueta dos arcos e das torres. Era como se o mundo lá fora estivesse em luto junto com eles. E pela primeira vez em dias, Elian chorou. Não em silêncio, não com vergonha, mas com a dor crua de quem sabe que amar alguém também é continuar amando mesmo depois da ausência. Mesmo depois do fim. O carro deslizava pela estrada silenciosa como se o próprio tempo hesitasse em avançar. O céu lá fora estava coberto por nuvens pesadas, tingidas de cinza-violeta, e a paisagem parecia ter sido mergulhada em tons de luto. Elian mantinha os olhos fixos na janela, mas não via nada além do reflexo distorcido de si mesmo. Isolde, murmurou ele, a voz quase se perdendo no som abafado do motor. Ela virou o rosto com lentidão, como quem desperta de um longo devaneio. Sim, jovem mestre, respondeu, com um tom gentil, mas carregado por algo quebrado. Como se tivesse acabado de atravessar uma tempestade emocional
e ainda sentisse a água gelada nos ossos. Elian tamborilou o dedo contra o queixo, hesitante. Lá atrás, parecia que você e a Isabela se conheciam. O nome dela pairou no ar por um segundo, e algo nos olhos de Isolde endureceu, quase imperceptível, um brilho rápido, como o de uma lâmina sendo embainhada. Poderia me contar um pouco sobre ela? Um silêncio se estendeu entre eles. Longo o bastante para ser incômodo. Profundo o suficiente para esconder verdades. Ah, a senhorita Black, disse por fim, esboçando um sorriso que não tocou os olhos. Não me diga que está apaixonado por uma Black. Elian corou imediatamente e desviou o olhar, o rubor subindo pelo pescoço como fogo subindo por madeira seca. Eu só achei que ela parecia familiar. Diferente. Todos os Black parecem diferentes, jovem mestre. São treinados para isso. Ela fez uma pausa, ajustando o punho do vestido com delicadeza ensaiada. Eu a conheço, sim. Sua mãe foi minha colega. Ambas estudamos ao lado da atual matriarca da família Black, mãe de Isabela. Elian se voltou para ela, curioso, absorvendo cada palavra como quem recolhe pedaços de uma história que deveria ser sua. A família Black, continuou Isolde, e havia algo na voz dela agora. Uma reverência contida. Um medo disfarçado. É uma das 7 grandes casas do mundo oculto. Junto aos Thorne e aos Leviathan, estão entre as mais influentes. Mas ao contrário dos Thorne, que lidam com controle e visão, os Black nasceram com as mãos sujas da terra dos mortos. Elian franziu o senho, intrigado. Necromantes? Isolde assentiu lentamente. Nem todos. Mas uma parte deles, sim. A linhagem se divide. Existe a facção da luz, liderada pela mãe de Isabela, diplomática, controlada, letal em combate corpo a corpo. Mestres da espada. Caçadores de monstros. A face pública da família. E existe a facção das trevas, escondida sob véus e juramentos. Eles estudam as artes esquecidas da necromancia. Conversam com os mortos. Às vezes, os trazem de volta. Outras, os prendem. Um calafrio percorreu a espinha de Elian. Isabela? Isolde o encarou, séria agora. Muito séria. Isabela está entre os 2 mundos. Ninguém sabe ao certo qual caminho ela tomará. E isso a torna perigosa. Fascinante. Solitária. Ela hesitou, depois acrescentou. Assim como o Senhor. Elian sentiu algo se partir por dentro. Uma dor silenciosa, como uma rachadura em vidro antigo. Por que você fala como se eu fosse um deles? Eu não? Ele parou. Suspirou. Eu não pertenço a esse mundo. Isolde não respondeu de imediato. Em vez disso, inclinou-se ligeiramente em sua direção, a voz reduzida a quase nada. Ninguém pertence, Elian. Não de verdade. Mas alguns de nós são chamados. E quando somos chamados, ou respondemos, ou somos engolidos pela escuridão que fingimos não ver. Elian voltou a encarar a janela. O reflexo do próprio rosto agora lhe parecia mais velho. Mais pesado. Como se, de alguma forma, apenas aquela conversa tivesse envelhecido sua alma. Ela me olhou como se me visse por dentro, murmurou. Como se soubesse o que eu perdi. Talvez ela saiba, sussurrou Isolde. Os Black entendem de perdas, Elian. Muito mais do que deixam transparecer. Por um segundo, ele quis perguntar mais. Quis saber o que havia entre Isolde e aquela família, o que elas viveram, o que enterraram juntas. Mas algo no olhar dela o fez calar. Havia coisas que ainda não estavam prontas para serem ditas. Nem mesmo sob o peso da dor. O carro seguiu em frente, atravessando a névoa espessa da noite. E Elian sentia, de forma cruelmente nítida, que estava deixando algo para trás. Algo que talvez jamais pudesse recuperar. E assim termina mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa história te prendeu, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a gente a continuar trazendo mais histórias como essa. Conta aqui nos comentários. O que você acha que está por trás das visões de Elian? Não se esquece de se inscrever no canal Locran e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Eu sou Bianca Ferreira e te espero no próximo capítulo. Até lá, e cuidado com as sombras.